A mudança e a perpetuidade do sabá, a perpetuidade do quarto mandamento. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Encontra-se mencionada com frequência no Novo Testamento uma coleta feita pelas igrejas gregas para os irmãos da Judéia, que estavam reduzidos a uma aguda necessidade devido a uma fome que então prevalecia e que era ainda mais crítica para eles devido às suas circunstâncias, tendo sido desde o início oprimidos e perseguidos pelos judeus incrédulos. Esta coleta ou contribuição é mencionada 2 vezes no livro de Atos, 11, versículos 28 e 30, 24, versículo 17. Também é notada em diversas epístolas, como em Romanos 15, versículo 26, e em Gálatas 2, versículo 10. Todavia, é mais amplamente insistida nestas 2 epístolas aos Coríntios, na primeira, no capítulo 16, e na segunda, nos capítulos 8 e 9. O apóstolo inicia suas instruções, que aqui ele entrega com relação a este assunto, com as palavras do nosso texto no qual observamos. 1. Qual é o dever que o apóstolo os instrui a fazer? O exercício e a manifestação de caridade para com seus irmãos, repartindo com eles para o suprimento de suas necessidades. Isto foi com frequência insistido por Cristo e pelos apóstolos, como um dever primordial da religião cristã, e é assim expressamente declarado ser pelo apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. 2. Observamos o tempo em que o apóstolo os orienta para que isto seja feito, isto é, no primeiro dia da semana. Pela inspiração do Espírito Santo, ele insiste nisso, que seja feito nesse dia específico da semana, como se nenhum outro fosse tão bom ou tão apropriado e adequado para tal obra. Assim, embora o apóstolo inspirado não devesse fazer aquela distinção de dias nos tempos do Evangelho, que os judeus faziam, como aparece em Gálatas 4, versículo 10, guardais dias e meses e tempos e anos e etc. Contudo aqui dá preferência a um dia da semana antes de qualquer outro, para a realização de determinado grandioso dever do cristianismo. 3. Pode ser observado que o apóstolo ordenou às outras igrejas que estavam concentradas no mesmo dever que o fizessem no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, versículo 1. Fazei vós também como ordeneis às igrejas da Galácia. Logo podemos aprender que não havia nada peculiar às circunstâncias dos cristãos em Corinto, que fosse a razão pela qual o Espírito Santo insistiu que a coleta fosse realizada nesse dia da semana. Paulo havia dado ordens semelhantes às igrejas da Galácia. Ora, a Galácia era muito distante de Corinto, o mar as separava, e havia muitos países entre elas. Portanto, não se pode pensar que o Espírito Santo os orientasse nesse sentido por motivos seculares, observando circunstâncias particulares do povo dessa cidade, mas sim por motivos religiosos, ao dar a preferência a este dia da semana para tal obra, antes de qualquer outro. Ele tem em vista algo que alcança a todos os cristãos em todos os lugares. E por outras passagens do Novo Testamento, aprendemos que a situação era a mesma para outros exercícios da religião
e que o primeiro dia da semana tinha preferência a qualquer outro dia, nas igrejas imediatamente sob os cuidados dos apóstolos, para o atendimento dos exercícios da religião em geral. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Por estas coisas parecia acontecer com os cristãos primitivos, nos dias apostólicos, com relação ao primeiro dia da semana, o mesmo que com os judeus acontecia com relação ao sétimo. É-nos ensinado por Cristo que o dar esmolas e mostrar misericórdia são obras apropriadas para o sabá. Quando os fariseus culparam a Cristo por permitir que seus discípulos colhessem espigas e as comessem no sabá, Cristo os corrige com o ditado: misericórdia quero e não holocaustos, e ensina que as obras de misericórdia são adequadas para o sabá. Lucas 13, versículos 15 e 16 e 14, versículo 5. Estas obras costumavam ser feitas nos festivais sagrados e nos dias de júbilo, no Antigo Testamento, como na época de Neemias e Ester. Neemias 8, versículo 10 e Ester 9, versículo 19 e 22. Joséfo e Filo, dois judeus muito distintos, escrevendo não muito tempo depois de Cristo, relatam que era o costume entre os judeus no sabá fazer coletas para usos sagrados e piedosos. Doutrina: é a intenção e vontade de Deus que o primeiro dia da semana deva ser especialmente separado entre os cristãos para os exercícios e deveres religiosos. Que esta seja a doutrina que o Espírito Santo queira nos ensinar, por esta e algumas outras passagens do Novo Testamento. Espero que pareça claro pela sequência. Esta é a doutrina em que fomos geralmente educados pelas instruções e exemplos de nossos pais. E esta tem sido a profissão geral do mundo cristão, que este dia deva ser religiosamente observado e distinguido dos demais dias da semana. Contudo, alguns o negam. Alguns se recusam a observar o dia, como se fosse diferente dos demais. Outros concordam que seja um costume louvável da Igreja cristã, ao qual ela se apegou por consenso e pelo apontamento de seus líderes comuns, para que este dia fosse separado para o culto público, mas negam que haja qualquer outra origem para o dia, senão o prudente apontamento humano. Outros observam religiosamente o sabá judaico como de perpétua obrigação e exigem um fundamento para determinar que este tenha sido abrogado e outro dia da semana indicado no lugar do sétimo. Todas estas classes de homens dizem que não há clara revelação de que seja a intenção e vontade de Deus que o primeiro dia da semana deva ser observado como um dia a ser separado para exercícios religiosos no lugar do sétimo. Isto deveria acontecer, segundo eles, para que a Igreja cristã o observasse como uma instituição divina. Dizem que não podemos nos ater às tradições dos tempos antigos, ou às incertezas e inferências especulativas de algumas passagens históricas do Novo Testamento, ou a algumas dicas obscuras e incertas nos escritos apostólicos. Mas deveríamos esperar alguma instituição clara, a qual, dizem, podemos concluir que Deus nos daria, se fosse seu desígnio que toda a Igreja cristã, em todas as eras, devesse observar outro dia da semana como um santo sabá, em lugar do antigo, que foi apontado por clara e positiva instituição. Assim, pois, é indubitavelmente verdadeiro que, se esta for a intenção e vontade de Deus, ele não deixou a matéria para a tradição humana, mas revelou sua intenção sobre ela na sua palavra,
de forma a poder ser encontrada boa e substancial evidência que esta seja sua intenção. E sem dúvidas, a revelação é claro o suficiente para quem tem ouvidos para ouvir, isto é, para os que, com justiça, exercitarem seus entendimentos acerca do que Deus lhes fala. Nenhum cristão, portanto, deveria descansar enquanto não houver satisfatoriamente descoberto a vontade de Deus nesta matéria. Se o sabá cristão for uma instituição divina, é sem dúvida de grande importância para a religião que ele seja guardado. Portanto, que cada cristão esteja bem familiarizado com a instituição. Se os homens apenas têm confiança e guardam o primeiro dia da semana porque seus pais os ensinaram ou porque veem os outros fazendo, jamais serão propensos a guardá-lo tão consciente ou estritamente como o fariam, se fossem convencidos, ao verem por si mesmos, que há boa base na palavra de Deus para sua prática, a menos que de fato vejam por si, quando forem negligentes em santificar o sábado, ou culpados de profaná-lo. Suas consciências não terão a vantagem de afetá-los por isso, como fariam se fosse o contrário. E os que têm um desejo sincero de obedecer a Deus em todas as coisas guardarão o sabá mais cuidadosa e alegremente, se houverem visto e sido convencidos que nisso agem de acordo com a vontade e ordenança de Deus, e com o que é aceitável a Ele. E terão também muito mais conforto ao refletir sobre haverem cuidadosa e austeramente guardado o sabá. Portanto, é meu desígnio, com auxílio de Deus, mostrar que está suficientemente revelado nas Escrituras ser a intenção e vontade de Deus que o primeiro dia da semana deve ser separado na Igreja cristã dos outros dias como um sabá, para ser devotado a exercícios religiosos. A fim de fazer isto, parto da premissa de que a intenção e vontade de Deus com relação a qualquer dever a ser realizado por nós podem ser suficientemente reveladas na sua palavra, sem um preceito específico, com muitos termos expressos, ordenando-as. O entendimento humano é o ouvido ao qual a palavra de Deus é falada, e se ela for falada de tal maneira que esse ouvido possa claramente escutá-la, é o suficiente. Deus é soberano na maneira em que declara sua vontade, quer a fale em termos expressos, quer a fale ao dizer diversas outras coisas que a impliquem, e pelas quais, quando comparamos essas coisas, claramente percebamos sua vontade. Se a vontade de Deus não é senão a revelada, e se não for meramente o meio suficiente para a comunicação de sua vontade a nós, isto é o suficiente, quer ouçamos diversas palavras expressas com nossos ouvidos, ou as vejamos com nossos olhos, quer vejamos a coisa que Ele quer nos dizer pelo olho da razão e do entendimento. Quem pode positivamente dizer que se houvesse sido a vontade de Deus que guardássemos o primeiro dia da semana, Ele o teria ordenado em termos expressos, como fez com a observância do antigo sétimo dia? Na verdade, se Deus assim houvesse criado nossas faculdades, que não fôssemos capazes de receber uma revelação de sua vontade de outra maneira, então haveria alguma razão em afirmar isso. Mas Deus nos deu tal entendimento que somos capazes de receber uma revelação quando é feita de maneira diversa. E se Deus lida conosco de acordo com nossas naturezas e de maneira adequada a nossas capacidades, é o suficiente. Se Deus desvenda sua vontade de outra maneira qualquer, desde que seja de acordo com nossas faculdades, somos obrigados a obedecê-la, e Ele deve esperar nosso reconhecimento e observância de sua revelação.
da mesma maneira como se a houvesse revelado em termos expressos. Falarei sobre este assunto usando as seguintes proposições gerais. 1. É suficientemente claro que é a vontade de Deus que um dia da semana deva ser devotado ao descanso e aos exercícios religiosos por todas as eras e nações. 2. É suficientemente claro que, sob a dispensação do Evangelho, este dia é o primeiro dia da semana. Primeira proposição. É suficientemente claro que é a vontade de Deus que um dia da semana deva ser devotado ao descanso e aos exercícios religiosos, por todas as eras e nações, e não apenas entre os antigos israelitas, até que Cristo viesse, mas até mesmo nos tempos evangélicos e entre todas as nações que professam o cristianismo. 1. A partir da consideração da natureza e estado da humanidade neste mundo, é muito harmonioso à razão humana que certas partes fixas do tempo sejam separadas para serem dedicadas integralmente pela Igreja aos exercícios religiosos, que nos deveres do culto divino é um dever imprescindível de toda a humanidade, em todas as épocas, sem exceção, adorar e servir a Deus. Seu serviço deve ser nossa maior ocupação. Devemos adorá-lo com a maior devoção e envolvimento de mente, e, portanto, devemos nos colocar em tempos apropriados, nas circunstâncias que mais contribuem para tornar nossas mentes inteiramente devotadas a este serviço, sem que sejam desviadas ou interrompidas por outras coisas. O estado da humanidade neste mundo é tal que somos chamados a nos ocupar em negócios e assuntos seculares, que necessariamente e em grau considerável tomarão nossos pensamentos e exigirão a atenção da mente. Contudo, algumas pessoas em particular podem estar em circunstâncias mais livres e desobrigadas. Porém, o estado da humanidade é tal que a vasta maioria dela e em todas as eras e nações é chamada ordinariamente a exercitar seus pensamentos acerca de assuntos seculares e seguir os negócios mundanos que, por sua própria natureza, são remotos dos deveres solenes da religião. É, portanto, muito conveniente e adequado que certas partes do tempo sejam separadas, nas quais seja exigido que os homens deixem de lado todas as preocupações, para que suas mentes possam estar mais livres e inteiramente engajadas nos exercícios espirituais, nos deveres da religião e no culto imediato a Deus, e suas mentes, estando desobrigadas das preocupações comuns, não misturem estas com sua religião. Também é conveniente que estes tempos sejam fixos e estabelecidos, para que a Igreja concorde neles, e que sejam os mesmos para todos, para que não venham interromper uns aos outros, mas possam mutuamente assistir-se, por exemplo comum, pois o exemplo tem grande influência em tais casos. Se houver tempo separado para o júbilo público e houver uma manifestação geral de alegria, o exemplo geral parece inspirar os homens com um espírito de alegria. Um incendeia o outro. Da mesma forma, se é tempo de lamentação e houver mostras e manifestações gerais de luto, isto naturalmente afeta a mente e a dispõe à depressão, lança um abismo sobre ela e a torna, por assim dizer, apática, mortificando os espíritos. Portanto, se certo tempo for separado como santo para a devoção geral e para os solenes exercícios religiosos, um exemplo geral tende a tornar o espírito sério e solene. 2. Sem dúvidas, uma proporção de tempo é melhor e mais apta que outra para este propósito. Uma proporção é mais adequada para o estado da humanidade,
e terá maior tendência a responder ao propósito de tais tempos que outra. Os tempos podem ser muito separados entre si. Acho que a razão humana é suficiente para determinar que seria muito escasso para os propósitos de tempos tão solenes que fossem apenas uma vez no ano. Da mesma forma, concluo, ninguém negará que estes tempos não podem ser muito próximos entre si, para não serem inconvenientes com o estado e assuntos necessários da humanidade. Portanto, não pode haver dificuldade em concordar que uma determinada proporção de tempo, quer a possamos determinar ou não, seja realmente mais adequada, considerando o fim para o qual se mantém tais tempos, a condição, circunstâncias e assuntos necessários dos homens, e considerando qual é o estado da humanidade, ao comparar uma era e nação com a outra, e mais conveniente do que outra qualquer. Isto Deus pode saber e determinar com exatidão, embora nós, devido à escassez de entendimento, não possamos. Assim, com uma certa frequência de retorno destes tempos possa ser mais adequada que outra. Da mesma maneira, a extensão ou continuidade deles pode ser mais conveniente que outra, a fim de atender ao propósito de mais tempos. Se eles, quando viessem, não durassem senão uma hora, não responderiam bem ao seu fim, pois assim as coisas mundanas se empilhariam muito próximas aos exercícios sagrados, e não haveria oportunidade de manter a mente tão completamente livre e desobrigada de outras coisas, como seria o caso se o tempo fosse mais longo. Estando tão próximas as coisas sagradas e profanas, seriam, por assim dizer, misturadas. Portanto, uma certa distância entre estes tempos e uma certa continuidade deles quando vierem, são mais apropriadas que outras. Isto Deus sabe e é capaz de determinar, embora nós talvez não possamos. 3. Não é razoável supor nada mais, a não ser que os dias em que Deus trabalhou, descansando no sétimo e o consagrando e santificando, deviam servir de modelo para determinar esta matéria, e que foi escrito para que a prática da humanidade em geral pudesse ser de uma maneira ou outra regulada por ele. Qual poderia ser o sentido de Deus descansar ao sétimo dia e consagrá-lo e santificá-lo, fazendo-o antes da entrega do quarto mandamento, senão que o abençoava e santificava com respeito à humanidade? Pois não o abençoou e santificou com respeito a si mesmo, como se ele mesmo devesse observá-lo. Isso seria completo absurdo, e não é razoável supor que o santificou apenas com respeito aos judeus, uma nação específica que surgiu mais de 2 milênios depois. Portanto, deve ser entendido por isso, que era sua vontade que a humanidade devesse, seguindo seu exemplo, trabalhar 6 dias, e então descansar e consagrar ou santificar o dia seguinte, e que devia santificar todo o dia sétimo, ou que o espaço entre descanso e descanso, um tempo consagrado e outro entre suas criaturas sobre a terra, devia ser de 6 dias. Portanto, conclui-se daí ser a vontade e propósito de Deus que não apenas os judeus, mas os homens em todas as eras e nações santificassem um dia em 7, que é o que estamos nos esforçando por provar. 4. O desígnio de Deus nessa matéria está claramente revelado no quarto mandamento. A vontade de Deus está ali revelada, não apenas para a nação israelita, mas para que todas as nações devessem guardar todo o sétimo dia como santo, ou, o que é a mesma coisa, um dia depois de cada 6. Este mandamento, bem como todos os demais, é sem dúvida eterno e de perpétua obrigação, ao menos em sua substância, como era implícito por ter sido gravado nas tábuas de pedra. Nem se deve pensar que Cristo aboliu quaisquer dos 10 mandamentos,
mas ainda há este número completo de 10, e será até o fim do mundo. Alguns dizem que o quarto mandamento é perpétuo, mas não no seu sentido literal, não como se designasse certa proporção particular de tempo para ser separada e devotada ao descanso literal e a exercícios religiosos. Dizem que ele prevalece apenas em seu sentido místico, isto é, que este descanso semanal dos judeus tipificava o descanso espiritual da Igreja cristã e que os que estão debaixo do Evangelho não devem fazer distinção entre dias e dias, mas manter todos os dias santos, fazendo tudo de uma maneira espiritual. Mas esta é uma maneira absurda de interpretar o mandamento, no que se refere aos cristãos, pois, se foi abolido a este ponto, está inteiramente abolido, uma vez que é seu exato propósito fixar o tempo da adoração. O primeiro mandamento fixa o objeto, o segundo os meios, o terceiro a forma, o quarto o tempo, e se prevalece agora apenas como se indicasse o descanso espiritual do cristão, e o santo proceder em todos os tempos, não mais permaneceria como um dos 10 mandamentos, mas como um resumo deles. A principal objeção contra a perpetuidade deste mandamento é que o dever requerido não é moral. Aquelas leis cujas obrigatoriedades surgem da natureza das coisas e do estado e natureza gerais da humanidade, bem como da positiva vontade revelada de Deus. São chamadas de leis morais, outras cujas obrigações dependem meramente de instituição positiva e arbitrária de Deus, tais como as leis cerimoniais e os preceitos do Evangelho sobre os 2 sacramentos, não são morais. Ora, os objetores dizem que aquecerão a tudo que seja moral no Decálogo como de obrigação perpétua, mas este mandamento, dizem, não é moral. Mas esta objeção é fraca e suficiente para o propósito a que pretende, isto é, provar que o quarto mandamento, na sua substância, não é de obrigação perpétua, pois se deve conceder que não há moralidade anexada ao mandamento e que o dever requerido é encontrado meramente em instituição arbitrária, não se pode, portanto, certamente concluir-se que o mandamento não é perpétuo. Sabemos que pode haver ordenanças em vigor sobre o Evangelho e até o fim do mundo, que não são morais, tais como as instituições dos 2 sacramentos. E por que não pode haver mandamentos positivos em vigor em todas as eras da Igreja? Se instituições positivas e arbitrárias estão em vigor nos tempos evangélicos, por que se conclui que não pode haver preceito positivo dado antes dos tempos do Evangelho ainda em vigor? Mas, como já observamos, a questão em geral de que deve haver certas porções fixas de tempo separadas para serem devotadas aos exercícios religiosos é encontrada na conveniência, surgindo da natureza das coisas e da natureza e estado universais da humanidade. Portanto, há tanta razão para que possa haver um mandamento de obrigação perpétua e universal sobre isso, como sobre quase todos os outros deveres, pois, se a questão em geral que deve haver em tempo fixo for fundamentada na natureza das coisas, há consequentemente uma necessidade dela, que o tempo seja limitado por mandamento, pois deve haver uma proporção de tempo fixada, porque senão o dever moral geral não poderá ser observado. A determinação da proporção do tempo no quarto mandamento também é fundamentada na natureza das coisas. Apenas nosso entendimento não é suficiente para determiná-la em absoluto por si mesma. Já observamos que, sem dúvidas, uma proporção de tempo é,
em si mesma mais adequada que outra, e uma certa continuidade de tempo é mais conveniente que outra, considerando o estado universal e a natureza da humanidade, que Deus sabe, embora nosso entendimento não seja perfeito, o suficiente para determinar. Portanto, a diferença entre este e os outros mandamentos não reside no fato de que os outros são achados na própria conveniência das coisas, surgindo do estado universal e da natureza da humanidade, e este não, mas apenas que a conveniência dos outros mandamentos é mais óbvia ao entendimento dos homens, e eles podem vê-la por si mesmos, mas este não pode ser precisamente descoberto e positivamente determinado sem a assistência da revelação. Portanto, o mandamento de Deus de que o sétimo dia deva ser devotado aos exercícios religiosos é encontrado no estado e natureza universais da humanidade, semelhantemente aos outros mandamentos. Apenas a razão humana não é suficiente para determiná-lo com exatidão, sem a direção divina, embora talvez seja suficiente para determinar que não deva ser uma frequência muito maior ou menor que um dia em 7. Sim, Deus aparece na sua palavra enfatizando mais abundantemente este preceito com relação ao sabá que qualquer outro da lei cerimonial. Está no Decálogo, um dos 10 mandamentos que foram entregues por Deus em voz audível. Foi escrito com seu próprio dedo nas tábuas de pedra na montanha, e foi posteriormente ordenado a Moisés que fosse escrito nas tábuas. A guarda do sabá semanal é dita pelos profetas como aquilo em que consiste grande parte da santidade da vida, e está inserida entre os deveres morais, em Isaías 58, 13 a 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. 6. Está predito que este mandamento devia ser guardado nos tempos do Evangelho, assim como no princípio, quando a observância devida do sabá é encarada como grande parte da santidade da vida e colocada entre os deveres morais. Também é mencionado como um dever que seria muito aceitável diante de Deus por parte do seu povo, mesmo quando o profeta está falando dos tempos do Evangelho, como na passagem anterior de Isaías, no seu primeiro versículo. E no terceiro e quarto versos, o profeta está falando da abolição da lei cerimonial nos tempos do Evangelho, e particularmente daquela lei que proibia os eunucos de virem à congregação do Senhor. Contudo, aqui, o homem que se guarda de profanar o sábado é declarado bendito. Verso 2. E mesmo na própria sentença onde os eunucos são referidos como estando livres da lei cerimonial, são referidos como ainda estando debaixo da obrigação de guardar o sabá. E de fato, o guardá-lo é algo que Deus impõe grande ênfase, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Além disso, os estrangeiros, referidos nos versículos 6 e 7, são os gentios que deveriam ser chamados nos tempos do Evangelho,
como é evidente pela última cláusula do versículo 7 e no 8 de Isaías 56. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Contudo, é aqui representado como dever deles guardar o sabá, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. 7. Temos em Mateus 24, versículo 20, um argumento adicional para a perpetuidade do sabá. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Cristo está aqui falando da fuga dos apóstolos e dos outros cristãos de Jerusalém e da Judéia, na iminência de sua destruição final, como é manifesto pelo contexto, especialmente pelos versos 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mas esta destruição final de Jerusalém foi posterior à dissolução da lei judaica e após o estabelecimento da dispensação cristã. Porém, está claramente implícito nestas palavras de Nosso Senhor que mesmo então os cristãos estavam obrigados a uma estrita observância do sabá. Assim mostrei que é a vontade de Deus que todo sétimo dia seja devotado ao descanso e aos exercícios religiosos. A mudança e perpetuidade do sabá. Por que o dia foi mudado? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. A doutrina fundamentada nestas palavras é que é a intenção e vontade de Deus que o primeiro dia da semana deva ser especialmente separado entre os cristãos para os exercícios e deveres religiosos. Proposição: é a vontade de Deus que, na dispensação do Evangelho ou na Igreja cristã, esse dia seja o primeiro da semana. A fim de confirmarmos isto, considere-se o seguinte: 1. As palavras do quarto mandamento não representam objeção contra este dia, ou qualquer outro, ser o sabá. Este que, de acordo com o cálculo judaico, é o primeiro dia da semana, deva ser guardado como um sabá. Não contradiz qualquer sentença ou palavra do quarto mandamento mais do que se o sétimo for tal dia. As palavras do quarto mandamento não determinam em que dia da semana devem guardar como um sabá. Elas meramente determinam que devemos descansar e guardar como um sabá todo sétimo dia, ou um dia depois de cada 6. Diz: 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, e no sétimo descansarás. Isto implica nada mais que, após 6 dias de trabalho, devemos descansar e santificar o próximo dia depois do sexto. E esta é nossa obrigação perpétua. Mas as palavras, de forma alguma, determinam quando estes 6 dias devem começar, e dessa maneira quando será o descanso ou sabá. Não há instrução no quarto mandamento sobre como computar o tempo, ou seja, onde iniciá-lo e terminá-lo. Supõe-se que isto seja determinado em outra parte. Os judeus não sabiam, pelo quarto mandamento, onde começar esses 6 dias e em que dia particular descansar. Isto foi determinado por outro preceito. O quarto mandamento, de fato, supõe um determinado dia particular, mas não aponta esse dia. Ele exige que descansemos e santifiquemos um dia sétimo, um a cada 6 dias de labor.
dia esse que Deus ou apontara ou haveria de apontar. Esse dia particular foi determinado para qualquer nação em outro lugar, isto é, em Êxodo 16, versículo 23, 25 e 26. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrai, separai, guardando para a manhã seguinte. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é sábado. Nele não haverá. Este é o primeiro lugar que temos menção feita ao sábado, desde o primeiro sábado em que Deus descansou. Parece que os israelitas, no seu tempo de cativeiro no Egito, haviam perdido a verdadeira contagem dos dias da semana. Contagem essa advinda do primeiro dia da criação. Eram escravos em cruel servidão e haviam em grande parte esquecido a verdadeira religião, pois nos é dito que serviam aos deuses do Egito. Não se deve pensar que os egípcios permitiriam que seus escravos descansassem do trabalho a cada 7º dia. Ora, tendo permanecido por tanto tempo na servidão, eles provavelmente perderam o cálculo semanal. Portanto, Deus, ao tirá-los do Egito e levá-los ao deserto, tornar-lhes conhecido o sábado, na ocasião e na maneira registradas nos textos já citados. Assim lemos em Neemias que quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, deu-lhes a conhecer seu santo sábado. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Da mesma forma, lemos em Ezequiel 20, versículo 10 e 12. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Também lhes dei os meus sábados. Mas pelo 4º mandamento jamais saberiam quando cairia esse dia específico. Na verdade, o 4º mandamento, como expresso aos judeus, referia-se de fato ao sabá judaico, mas isso não prova que o dia foi determinado e apontado por ele. O preceito no 4º mandamento deve ser tomado, na sua generalidade, como um 7º dia que Deus havia de apontar, ou já teria apontado, e porque tal dia específico já havia sido apontado para a congregação de Israel. Portanto, como foi falado a eles, referia-se de fato àquele dia em particular, mas isto não prova que as palavras não se refiram a outro 7º dia, determinado agora na Igreja cristã. As palavras do 4º mandamento podem obrigar a Igreja, sob diferentes dispensações, a observar determinados dias 7º diferentes, bem como o 5º mandamento pode obrigar diferentes pessoas a honrar diferentes pais e mães. O sabá cristão, no sentido do 4º mandamento, é tanto o 7º dia quanto o sabá judaico, pois é guardado após 6 dias de trabalho como aquele. É o 7º, contando do início do nosso primeiro dia de trabalho, bem como aquele era o 7º desde o início da semana de trabalhos deles. Toda a diferença é que os 7 dias anteriormente começavam no dia posterior ao descanso de Deus na criação, e agora começam um dia depois desse. Não importam os nomes pelos quais são chamados. Se nossa nação houvesse, por exemplo, chamado o primeiro dia da semana de Wednesday, quarta-feira, seria irrelevante para esta argumentação. Portanto, na instituição do sabá cristão, não há mudança no 4º mandamento, mas a mudança é em outra lei, que determinava o início e o fim dos dias de trabalho dos judeus, de modo que as palavras do 4º mandamento, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não contradizem aquilo que chamamos de sabá cristão.
pois elas ainda vigoram plenamente, nem surge qualquer objeção justa das palavras seguintes. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Estas palavras não se tornam insignificantes para os cristãos, pela instituição do sabá cristão. Elas ainda permanecem em total vigor naquilo que especialmente se pretende por elas. Tem como propósito nos dar uma razão de por que não devemos trabalhar senão em 6 dias e descansar no 7º, pois este é o modelo dado por Deus. E tomadas assim, permanecem com tanto vigor como sempre estiveram. Esta ainda é a razão pela qual, como já é o costume, não podemos trabalhar senão num turno de 6 dias. Por que razão os cristãos descansam a cada 7, e não 8, 9 ou 10 dias? É porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. É verdade, estas palavras de fato carregam algo mais em seu sentido, na maneira em que foram pronunciadas aos judeus e à Igreja antes da vinda de Cristo. Por elas também se pretendiam que o 7º dia fosse guardado como uma celebração da obra da criação. Mas isto não representa objeção à suposição de que as palavras, no que se referem a nós, não carregam todos os sentidos que tinham em relação aos judeus, pois também há outras palavras que foram escritas sobre as tábuas de pedras, com os 10 mandamentos que são conhecidas, e concorda-se que não tenham o mesmo sentido para nós daqueles que tinham para os judeus. Um exemplo são as do prefácio aos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Estas palavras foram escritas nas tábuas de pedra com as demais, e são ditas a nós da mesma forma que aos judeus. São faladas a todos a quem os mandamentos são direcionados, pois são um reforço a eles. Entretanto, não têm o sentido completo que tinham para os judeus, pois nunca fomos tirados do Egito, da casa da servidão, a não ser num sentido místico. O mesmo pode ser dito daquelas palavras que estão inseridas nos próprios mandamentos, como em Deuteronômio 5, versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Portanto, todos os argumentos daqueles que são contra o sabá cristão, advindos do 4º mandamento e que se apoiam inteiramente nele, reduzem-se a nada. 2. O fato de que a Igreja antiga foi ordenada a guardar um 7º dia em comemoração à obra da criação é um argumento para a guarda de um sabá semanal em comemoração à obra da redenção, e não uma razão contrária a ela. Lemos na Escritura a respeito de 2 criações, a antiga e a nova, e estas palavras do 4º mandamento devem ser tomadas como de mesma força para aqueles que pertencem à nova criação, com respeito a essa nova criação, como ocorria com os que pertenciam à antiga, com respeito a ela. Lemos que, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a antiga igreja devia comemorar essa obra. Mas quando Deus cria um novo céu e uma nova terra, os que pertencem a esse novo céu e nova terra, por razões análogas, devem comemorar essa nova criação. As Escrituras nos ensinam a encarar a antiga criação como se estivesse destruída e, por assim dizer, aniquilada pelo pecado, ou como se reduzida novamente ao caos, sem forma e vazia, como era no princípio. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia.
para os céus e não tinha luz. Jeremias 4, 22 e 23. Ou seja, estavam reduzidos ao mesmo estado do princípio. A terra estava sem forma e vazia, e nela não havia luz, porém as trevas estavam sobre a face do abismo. As Escrituras nos ensinam a chamar a restauração e redenção do Evangelho de criação de um novo céu e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. E em Isaías 51, versículo 16: Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: Tu és o meu povo. E no capítulo 66, versículo 22: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, e etc. Nestes lugares somos informados não apenas de uma nova criação ou de um novo céu e de uma nova terra, mas somos informados qual é o sentido disso, isto é, a renovação do Evangelho, a transformação de Jerusalém em júbilo e de seu povo em alegria, dizendo a Sião: Tu és o meu povo. O profeta nestas passagens profetiza a respeito da redenção do Evangelho. O estado do Evangelho em toda parte é descrito como um estado renovado das coisas, onde as antigas passaram e tudo se fez novo. É dito de nós que somos criados por Cristo Jesus para as boas obras. Todas as coisas são restauradas e reconciliadas, quer no céu, quer na terra, e Deus faz a luz brilhar nas trevas, como fez no princípio, e a dissolução da comunidade judaica sempre foi mencionada no Antigo Testamento como o fim do mundo. Mas nós que pertencemos à Igreja sob o Evangelho, pertencemos à nova criação. Portanto, parece haver no mínimo tanta razão para celebrar esta obra da criação quanto havia para os membros da velha Igreja judaica em celebrar a antiga. 3. Há outra coisa que confirma que o quarto mandamento ensina que Deus descansa tanto da nova quanto da antiga criação. As Escrituras expressamente falam de uma em paralelo com a outra, isto é, o descanso de Cristo da obra da redenção é expressamente referido como sendo paralelo ao descanso de Deus da obra da criação. Hebreus 4, versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Ora, Cristo descansou de sua obra quando ressurgiu dos mortos, no primeiro dia da semana. Quando ressuscitou, terminou sua obra de redenção. Sua humilhação então chegou ao fim. Descansou e foi alentado. Quando é dito, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, a palavra original é sabatismos, ou a guarda de um sabá, e a razão dada é a seguinte: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. São-nos, no mínimo, ensinadas três coisas nestas palavras. A encarar o descanso de Cristo de sua obra da redenção como paralelo ao descanso de Deus da obra da criação, pois são expressamente comparados como paralelos um ao outro. B. São referidos como paralelos, particularmente em referência ao seguinte: a relação que ambos têm com a guarda de um sabá entre o povo de Deus, ou com respeito à influência que estes dois descansos têm, quanto aos sabatismos da Igreja de Deus, pois é expressamente a este respeito que são comparados. Aqui há uma referência evidente a Deus abençoar e santificar o seu dia de descanso na criação como um sabá, e apontar um sabá de descanso em imitação a ele.
pois disto fala o apóstolo no versículo 4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Assim, até aqui é evidente o que o apóstolo tem em vista por esta guarda de um sabá pelo povo de Deus, quer seja um descanso semanal na terra ou um descanso no céu. C. É evidente nestas palavras que a preferência é dada ao último, isto é, ao descanso de nosso Salvador de sua obra, com respeito à influência que deveria ter ou relação que sustém, ao descanso do povo de Deus agora, sob o Evangelho, evidentemente implícito na expressão. Portanto, resta um sabatismos para o povo de Deus, pois na palavra resta é intimado que o antigo sabatismos, apontado em lembrança do descanso de Deus da obra da criação, não permanece, mas cessou, e que este novo descanso é em comemoração ao descanso de Cristo de suas obras, resta no lugar dele. 4. O Espírito Santo nos disse implicitamente que o sabá, que foi instituído em comemoração à antiga criação, não deveria ser mantido nos tempos do Evangelho. Isaías 65, versículos 17 e 18. Nesta passagem, aprendemos que, quando Deus criasse novos céus e nova terra, a antiga não deveria ser lembrada, nem vir à mente. Se isso for verdade, não se pode pensar que devemos guardar uma sétima parte do tempo, com o fim de rememorar e trazer à mente a antiga criação. Entendamos isso da forma que quisermos. Não será consistente com a guarda de um dia em 7. Na Igreja Evangélica, se isso for feito, principalmente para lembrança e rememoração da antiga criação, se o sentido da passagem for apenas esse, que a velha criação não seja lembrada e rememorada em comparação com a nova, e que a nova será muito mais notável e gloriosa, então isso muito mais intimamente nos dirá a respeito, e muito mais deve ser observado e considerado digno de ser lembrado e comemorado, pois desse modo nos ensina o Espírito Santo que a Igreja cristã tem muito mais razão em comemorar a nova criação que a antiga, visto que a antiga é digna de ser esquecida em comparação à nova. E assim como a antiga criação não devia ser lembrada, nem vir à mente, da mesma maneira no versículo seguinte, a Igreja é orientada a comemorar para sempre a nova criação. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Ou seja, embora esqueçais a antiga, contudo lembrai-vos para sempre até o final dos tempos da nova criação. 5. É um argumento contra a perpetuidade do sabá judaico o fato de que os judeus eram ordenados a guardá-lo como lembrança de sua liberdade no Egito. Uma das razões de sua instituição foi que Deus os libertou, como é-nos expressamente dito, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mãos poderosas e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Ora, alguém pode imaginar que Deus iria ordenar a todas as nações sob o Evangelho até o fim do mundo que guardassem um dia da semana que foi instituído como lembrança da libertação dos judeus do Egito? 6. O Espírito Santo nos disse implicitamente que memórias instituídos da libertação dos judeus do Egito não deveriam ser mantidos nos tempos evangélicos. Jeremias 26, versículos 14 e 15. O Espírito, falando dos tempos do Evangelho, diz: Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá:
tão certo como vive o homem que fez subir os filhos de Israel do Egito. Não mais dirão, tão certo como vive o homem que fez subir e etc. Isto é, pelo menos não manterão mais nenhum memorial público disso. Se houver um sabá a ser mantido nos tempos do Evangelho, como mostramos que há, é mais justo supor, a partir dessas palavras, que ele deve ser como um memorial daquilo que é referido no último versículo, a subida de Israel da terra do norte, ou seja, a redenção de Cristo, e o fato de ele trazer os eleitos para casa não apenas na Judéia, mas do norte e de todos os cantos do mundo. Veja Isaías 43, versículos 16 a 20. 7. Não é senão justo supor que Deus pretendia nos intimar que o sabá devesse ser guardado pelos cristãos em comemoração à redenção de Cristo, ao dizer que foi ordenado como lembrança da libertação dos israelitas do Egito. Isso porque a libertação do Egito é um tipo evidente e conhecido da redenção. Ela foi ordenada por Deus, tendo como propósito representar esta redenção. Tudo acerca dessa libertação era típico e é muito proveitosa principalmente por isso, por ser tão notavelmente um tipo da redenção de Cristo, e não foi senão uma sombra. A obra em si não foi nada em comparação com a da redenção, o que é uma pequena libertação de uma nação da escravidão temporal, comparada à salvação eterna de toda a Igreja dos eleitos, em todas as eras e nações, da condenação eterna e a sua introdução, não em uma Canaã temporal, mas nos céus, em glória e bênção eterna. Esta sombra deveria ser comemorada de tal maneira que um dia da semana foi reservado para isto, e não deveríamos nós muito mais comemorar essa grande e gloriosa obra, da qual este sabá não era senão uma sombra? Além disso, as palavras do quarto mandamento, que falam da libertação do Egito, não têm sentido para nós, a menos que sejam interpretadas à luz da redenção do Evangelho. Porém, as palavras do Decálogo são faladas a todas as nações e épocas. Portanto, as palavras, como foram ditas aos judeus, referiam-se a um tipo ou sombra, como são faladas a nós, devem ser interpretadas com antítipo e substância, pois o Egito do qual fomos redimidos sob o Evangelho é o espiritual, a casa da servidão da qual somos libertos é um estado de escravidão espiritual. Portanto, as palavras como faladas a nós devem ser assim interpretadas. Lembra-te que foste um servo do pecado e de Satanás, e o Senhor teu Deus te libertou desta escravidão, com mão poderosa e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Como as palavras do prefácio aos 10 mandamentos sobre tirar os filhos de Israel para fora do Egito são interpretadas em nosso catecismo, enquanto têm relação conosco, devem ser interpretadas no sentido da nossa redenção espiritual, assim por um motivo idêntico. Estas palavras em Deuteronômio, anexadas ao quarto mandamento, devem ser interpretadas como expressão da mesma redenção do Evangelho. O sabá judaico era guardada no dia que os filhos de Israel saíram do Mar Vermelho. Deuteronômio 5, versículo 15. Diz que este santo repouso do sabá foi designado em comemoração à saída do Egito, mas o dia em que atravessaram o Mar Vermelho foi o mesmo de sua saída, pois até então ainda estavam na terra do Egito. O Mar Vermelho era a fronteira da nação egípcia. A própria Escritura nos diz que o dia em que cantaram o cântico de Moisés foi o dia de sua saída do Egito, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito, referindo-se
claramente aquele triunfante cântico que Moisés e os filhos de Israel cantaram quando saíram do Mar Vermelho. As Escrituras nos dizem que Deus designou o sabá judaico em comemoração à libertação dos filhos de Israel de seus opressores, os egípcios, e de seu descanso da dura servidão e escravidão sob eles, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pediu que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Mas o dia em que ocorreu esta libertação dos filhos de Israel de seus opressores foi o dia em que eles saíram do Mar Vermelho. Até então não tinham descansado, pois, embora tenham saído em sua jornada para fora do Egito, foram perseguidos pelos egípcios e ficaram muito perplexos e aflitos. Mas na manhã em que saíram do Mar Vermelho, obtiveram final e completa libertação. Tiveram então pleno descanso de seus opressores. Então Deus lhes disse o que está em Êxodo 14:13. Naquele momento desfrutaram um alegre dia de descanso, um dia de refrigério, e cantaram o cântico de Moisés, e aquele dia foi o seu sabá de descanso. Porém, esta saída dos filhos de Israel do Mar Vermelho era apenas um tipo de ressurreição de Cristo. Esse povo era o seu corpo místico, e o próprio Moisés era um grande tipo de Cristo. E além disso, naquele dia, Cristo foi diante dos filhos de Israel em uma coluna de nuvem e fogo, como seu Salvador e Redentor. Naquela manhã, Cristo, nesta coluna de nuvem e fogo, surgiu do Mar Vermelho, como que de grandes águas, que era um tipo do surgimento de Cristo de um estado de morte e daquela grande humilhação que sofreu na morte. A ressurreição de Cristo dos mortos, nas Escrituras, é representada por ele saindo de muitas águas. Assim, é com respeito à ressurreição o que foi representado pela saída de Jonas do mar. Mateus 12, versículo 40. Também é comparada à libertação de águas profundas. Salmos 69, versículos 1 a 3, 14 e 15. Estas coisas são faladas de Cristo, como é evidente pelas muitas passagens nos Salmos que são, no Novo Testamento, aplicadas a Cristo. Portanto, como o sabá judaico foi apontado no dia em que a coluna de nuvem e fogo surgiu do Mar Vermelho, que é um tipo da ressurreição de Cristo, é uma grande confirmação de que o sabá cristão deve ser guardado no dia da ressurreição do corpo real de Cristo do túmulo, que é o antítipo, pois certamente as Escrituras nos ensinaram que o tipo deve dar lugar ao antítipo e a sombra à substância. 8. O mesmo eu argumento a partir de Salmo 118, versículos 22 a 24. Nessa passagem, aprendemos que o dia da ressurreição de Cristo deve ser celebrado com santa alegria pela Igreja. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A dita pedra é Cristo. Ele foi rejeitado e recusado pelos construtores, especialmente quando foi condenado à morte. Esse ato de torná-lo a pedra angular, que procede do Senhor e é tão maravilhoso aos nossos olhos, é a exaltação de Cristo, que começou com a sua ressurreição. Enquanto ele jaz no túmulo, jaz como uma pedra rejeitada pelos construtores. Mas quando Deus o ressuscita dos mortos, então se torna a pedra angular. É evidente que essa é a interpretação do apóstolo Pedro, em Atos 4,
versículos 10 e 11. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E o dia em que isto aconteceu, o Salmo nos ensina: Deus tornou um dia de júbilo para a Igreja. 9. A abolição do sabá judaico é sugerida pelo seguinte: que Cristo, o Senhor do sábado, permaneceu sepultado neste dia. Cristo, o autor do mundo, era o autor da obra da criação, da qual o sábado judaico era memorial. Foi ele que trabalhou 6 dias e descansou no 7º de todas as suas obras, e foi revigorado. Contudo, neste dia estava preso nas cadeias da morte. Deus, que criou o mundo, agora em sua segunda obra de criação, não seguiu o seu próprio exemplo, se assim posso falar, pois permaneceu aprisionado no sepulcro nesse dia, e tomou outro para descansar. O sabá era um dia de alegria, pois era guardado em comemoração às graciosas e gloriosas obras divinas da criação e redenção do Egito. Portanto, somos orientados a chamar o sabá de deleitoso. Mas para a Igreja, a noiva de Cristo, não é apropriado regozijar-se quando o noivo permanece no túmulo, como Cristo diz em Mateus 9, versículo 15. Respondeu-lhes Jesus: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Enquanto Cristo estava preso pelas cadeias da morte, o noivo estava ausente da Igreja. Era, portanto, tempo apropriado para ela chorar, e não para se alegrar. Mas quando Cristo ressurge, então é dia de alegria, porque somos gerados de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 10. É evidente que Cristo, de propósito, honrou peculiarmente o primeiro dia da semana, o dia em que ressuscitou dos mortos, ao aparecer nele de tempos em tempos aos apóstolos, e escolheu este dia para derramar o Espírito Santo sobre eles, como lemos no 2º capítulo de Atos, pois isto ocorreu no Pentecostes, que se dava no primeiro dia da semana, como vemos em Levítico 23, versículos 15 e 16, e honrou este dia ao derramar seu Espírito sobre o apóstolo João, ao lhe conceder visões. Apocalipse 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, etc. Ora, sem dúvidas, com isso Cristo queria distintamente honrar este dia. 11. É evidente pelo Novo Testamento que este era, pela direção dos apóstolos, o dia especial do culto público da Igreja primitiva. Lemos que este era o dia costumeiro em que se reuniam para partir o pão, e isto é evidente com a aprovação dos apóstolos, uma vez que pregavam neste dia. Portanto, sem dúvida, se reuniam por orientação apostólica. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Da mesma maneira, o Espírito Santo foi cuidadoso para que as contribuições fossem feitas neste dia, em todas as igrejas, ao invés de em outro qualquer, como vimos no nosso texto. 12. Este primeiro dia da semana é chamado no Novo Testamento de Dia do Senhor. Apocalipse 1, versículo 10. Alguns dizem: como sabemos que este era o primeiro dia da semana? Todo dia é dia do Senhor. Mas era o intento de João informar quando ele teve essas visões.
E se, por dia do Senhor, pretende um dia qualquer, como nos informaria quando ocorreram os eventos? Mas o que se quer dizer por esta expressão nós sabemos, da mesma forma que sabemos o sentido de qualquer outra palavra na língua original do Novo Testamento ou de qualquer outra língua antiga, isto é, encontrando o significado universal da expressão nos tempos antigos. Essa expressão, Dia do Senhor, é encontrada no uso antigo de toda a Igreja cristã, aparecendo em todos os escritos dos tempos antigos e mesmo nos dias apostólicos, referindo-se ao primeiro dia da semana. E a expressão implica em si a santidade do dia, pois, sem dúvidas, ele é chamado de Dia do Senhor, assim como a Santa Ceia é chamada de Ceia do Senhor, sendo assim chamada porque é ceia santa, a ser celebrada em memória de Cristo, o Senhor, e de sua redenção. Portanto, este é um dia santo, a ser guardado em memória do Senhor Jesus e de sua redenção. O primeiro dia da semana, sendo nas Escrituras chamado de Dia do Senhor, o torna suficientemente apto a ser o dia da semana, a ser guardado e santificado para Deus, pois ele agradou-se em chamá-lo por seu próprio nome. Quando algo é chamado pelo nome de Deus nas Escrituras, isto implica que Deus apropriou-se dele para si. Assim, Deus colocou seu nome sobre a antiga nação de Israel. Números 6, versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Eram chamados pelo nome de Deus, como é dito em 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, e etc. Isto é, eram chamados de povo de Deus, ou povo do Senhor. Isto implicava que era um povo santo, peculiar acima de todos os outros. Deuteronômio 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor, teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. E da mesma forma no versículo 14 e em muitas outras passagens. Assim também, a cidade de Jerusalém era chamada pelo nome de Deus. Jeremias 25, versículo 29. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, Daniel 9, versículos 18 e 19. E para a cidade que é chamada pelo teu nome, e etc. Isto implicava que a cidade era sagrada, escolhida por Deus acima de todas as outras para santos propósitos, como é frequentemente chamada de Cidade Santa, como em Neemias 11, versículo 1, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e em muitas outras passagens. Da mesma maneira, é dito que templo seja uma casa chamada pelo nome de Deus. 1 Reis 8, versículo 43. E para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome, e frequentemente ocorre o mesmo em outras passagens, ou seja, era chamado de casa de Deus ou casa do Senhor. Isto implica que era um lugar santo, casa devotada a santos propósitos, acima de todas as outras. Assim, encontramos que o primeiro dia da semana é chamado pelo nome de Deus, sendo chamado na Escritura de Dia de Deus ou Dia do Senhor, o que implica que seja um dia santo, apropriado para propósitos santos, acima de todos os outros da semana. 13. A tradição da Igreja em todas as épocas, embora não seja a regra, pode contudo servir de grande confirmação à verdade em casos semelhantes a este. Encontramos em todos os relatos que tem sido o costume universal da Igreja cristã, em todas as épocas, até mesmo na dos apóstolos, guardar o primeiro dia da semana. Lemos nos escritos que restam do primeiro
segundo e terceiro séculos de cristãos que guardavam o dia do Senhor e da mesma forma nas épocas subsequentes, e não há relato que os contradiga. Este dia tem sido guardado pelos cristãos em todos os países do mundo e por quase todos que se denominam cristãos, de todas as denominações, conquanto tenham opiniões conflitantes sobre outras matérias. Ora, embora isto não seja suficiente em si, sem um fundamento escriturístico, contudo pode servir como confirmação, pois aqui se encontra também que nos convence de que somos razoáveis em guardar este dia. A razão pode confirmar grandemente verdades reveladas nas Escrituras. A universalidade do costume em todos os países cristãos, em todos os tempos, em todos os relatos que temos. É um bom argumento de que a Igreja o recebeu dos apóstolos, e é difícil conceber como todos viriam a concordar no estabelecimento de tal costume por todo o mundo, nos diferentes partidos e opiniões, e nem temos nenhum relato de que isso tenha acontecido. 14. De maneira alguma enfraquece este argumento o fato de que não há nada dito mais claramente sobre isto no Novo Testamento, até que João escrevesse o Apocalipse, pois há razão suficiente para que isto tenha ocorrido. Com toda probabilidade, esta questão foi intencionalmente evitada pelo Espírito Santo nos primórdios do estabelecimento das igrejas cristãs no mundo, tanto entre os pagãos quanto entre os judeus, mas em especial por causa dos judeus e por consideração aos que dentre eles eram cristãos, pois é evidente que Cristo e os apóstolos lhes declararam gradualmente as coisas, na medida em que podiam suportá-las. Os judeus respeitavam seu sábado acima de qualquer coisa na lei de Moisés, e havia aquilo que no Antigo Testamento os incitava a mantê-los na sua observância, mais fortemente que qualquer coisa que fosse judaica. Deus o havia enfatizado tanto que tão solene, frequente e cuidadosamente ordenado e com frequência punido tão severamente os que o quebravam, que lhes era mais destacado reter este costume que outro qualquer. Portanto, Deus lhes teve muita aflição neste ponto. Outras coisas desta natureza encontramos reveladas gradualmente. Cristo tinha muitas coisas para dizer, como somos informados, as quais, contudo, não disse, porque ainda não podiam suportá-las, dizendo-lhes que era como colocar vinho novo em odres velhos. Eram tão contrárias aos seus velhos costumes que Cristo foi gradual em revelar-lhes. Deu-lhes um pouco aqui e outro ali, na medida em que podiam suportar, e demorou muito antes que lhes dissesse claramente as principais doutrinas do reino dos céus. Ele usou das oportunidades mais favoráveis para lhes contar dos seus sofrimentos e morte, especialmente quando estavam cheios de admiração por algum sinal miraculoso que confirmavam ser ele o Messias. Falou-lhes muitas coisas mais claramente após sua ressurreição, mas até mesmo nesse momento não lhes disse tudo, mas deixou mais para ser revelado pelo Santo Espírito no Pentecostes. Portanto, foram muito mais iluminados depois disto do que anteriormente. Contudo, ainda aí não revelou tudo. A abolição da lei cerimonial acerca de comida e bebida não foi plenamente conhecida, senão em eventos posteriores. Da mesma forma, os apóstolos foram cuidadosos e afetuosos para com aqueles a quem pregavam e escreviam. Foi aos poucos que se aventuraram em ensinar-lhes sobre a cessação das leis cerimoniais da circuncisão e da abstinência de carnes impuras, como eterno o apóstolo Paulo com os escrupulosos, no capítulo 14 de Romanos. Ele orienta os que têm conhecimento
a guardarem a si mesmos, por causa dos seus irmãos mais fracos. Romanos 14, versículo 22. Porém, nada mais é preciso dizer como prova disto. Contudo, digo isto: é bem possível que, no primeiro momento, aos próprios apóstolos não tenha sido revelado plenamente acerca desta mudança no dia do sabá. O Espírito Santo, na sua descida, lhes revelou muita coisa. Contudo, após isso, ainda eram ignorantes de muito da doutrina do Evangelho. Sim, assim permaneceram por muito tempo depois que definiram a tarefa apostólica de batizar, pregar e governar a igreja. Pedro ficou surpreso quando foi ordenado a comer carnes legalmente impuras, e da mesma forma os apóstolos em geral, quando Pedro foi ordenado a ir pregar aos gentios. Assim, Cristo foi terno com a igreja, enquanto esta estava na infância. Não a alimentou com carne gorda, mas foi cuidadoso em trazê-la à observância do dia do Senhor, paulatinamente, e portanto usou de todas as ocasiões para honrá-lo, aparecendo de tempos em tempos nesse dia, enviando seu Espírito naquele dia de forma notável, no Pentecostes, ordenando aos cristãos que se encontrassem a fim de partir o pão nesse dia, e que separassem suas contribuições e outros deveres do culto para esse dia. Assim introduziu a observância dele gradualmente, e embora o Espírito Santo não tenha falado claramente acerca dele, contudo Deus teve especial atenção que fossem achadas evidências suficientes de sua vontade pela Igreja cristã, quando estivesse mais estabelecida e alicerçada e chegasse na idade e força da maturidade. Assim, deixo para que cada um julgue se não há suficiente evidência de que seja o intento e vontade de Deus que o primeiro dia da semana seja guardado pela Igreja cristã como um sabá. A mudança e a perpetuidade do sabá. Como e por que guardar o dia do Senhor? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. É a intenção e propósito de Deus que o primeiro dia da semana seja especialmente separado entre os cristãos para os exercícios e deveres religiosos. Já discursei acerca desta doutrina, utilizando duas proposições. Primeiramente, que é a vontade de Deus que um dia da semana seja, em todas as épocas, separado para os deveres religiosos. E, em segundo lugar, que sob o Evangelho este dia seja o primeiro da semana. Agora prossigo para a aplicação. Esta terá como propósito a exortação. 1. Sejamos gratos pela instituição do sabá cristão. É algo em que Deus demonstrou sua misericórdia por nós e seu cuidado por nossas almas. Ele mostra que, por sua infinita sabedoria, promove nosso bem, como Cristo nos ensina, ao dizer que o sabá foi feito para o homem, em Marcos 2, versículo 27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele foi feito para o proveito e conforto de nossas almas. O sabá é um dia de descanso. Deus designou que devíamos, a cada sétimo dia, descansar de todos os nossos labores mundanos. Em vez disso, poderia ter apontado os mais pesados serviços para que realizássemos, ou algum trabalho duro para que suportássemos. É um dia de descanso físico, mas especialmente de descanso espiritual. É um dia designado por Deus para que seu povo pudesse achar nele descanso para suas almas, de forma que as almas dos crentes
pudessem descansar e ser revigoradas no seu Salvador. É um dia de júbilo. Deus o criou para ser um dia alegre para a Igreja. Salmos 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aqueles que o recebem corretamente e o aproveitam, chamam-no deleitoso e digno de honra. É dia agradável e alegre para eles. É uma imagem do futuro descanso celestial da Igreja. Hebreus 4, versículos 9 a 11. Portanto, resta um repouso, ou sabatismos, como está no original, para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. O sabá cristão é um dos mais importantes deleites da Igreja visível. Cristo mostrou seu amor pela Igreja ao instituí-lo, e é necessário que a Igreja cristã seja grata ao seu Senhor por ele. O próprio nome deste dia, o Dia do Senhor, ou Dia de Jesus, deve torná-lo agradável aos cristãos, que já sugere a especial relação que tem com Cristo e também o seu propósito, que é comemorar nosso querido Salvador e seu amor por sua Igreja ao redimi-la. 2. Seja exortado a guardar este dia como santo. Deus deu evidências de que é a sua vontade, que certamente cobrará de você se não o observe estrita e conscientemente. E se você assim o observar, terá este conforto ao refletir sobre sua conduta, de que não o faz por superstição, mas conforme Deus revelou ser sua intenção e vontade na sua palavra, para que você assim o fizesse. E fazendo assim, está no caminho da aceitação e recompensa de Deus. Aqui, deixe-me apresentar as seguintes razões para animá-lo a este dever. A. Pela observação estrita do sabá, o nome do Senhor é honrado, de uma maneira tal que lhe é muito aceitável. Isaías 58, versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Nisso Deus é honrado, uma vez que é uma manifestação visível de respeito pela santa lei de Deus e uma reverência daquilo que tem peculiar relação com Ele próprio, e isso de uma maneira superior em alguns aspectos à observância dos demais mandamentos. E o homem pode ser justo, generoso e ainda assim não mostrar claramente tanto respeito pela intenção e vontade de Deus, pois assim têm sido muitos dos pagãos. Mas se alguém com evidente rigor e cuidado observa o sabá, isto é, a manifestação visível de um cuidado consciencioso pela declaração da vontade de Deus, e é assim uma honra visível feita à sua autoridade. Por uma estrita observância do sabá, a face da religião é mantida no mundo. Se não fosse por ele, haveria pouca exibição pública e visível de serviço, adoração e reverência para com o supremo e invisível ser. O sabá parece ter sido apontado principalmente para este fim, isto é, sustentar a visibilidade da religião em público ou entre os grupos professos de homens, e quanto mais solenemente os deveres do dia forem observados entre um povo, maior será entre eles a manifestação do respeito ao ser divino. Este deve ser um poderoso motivo para observarmos o sabá. Deve ser nosso objetivo, acima de todas as coisas, honrar e glorificar a Deus. Deve ser a maior coisa entre os que carregam o nome de cristão honrar seu grande Deus e Rei.
e espero que seja uma grande coisa entre muitos que me ouvem agora. Se for sua busca, se for seu desejo, honrar a Deus. Por meio desse assunto, você será instruído em um caminho no qual poderá avançar muito nessa direção, isto é, ao honrar o sabá e mostrar uma cuidadosa e estrita observância dele. B. O assunto do sabá é o maior assunto de nossas vidas, isto é, o da religião. Servir e adorar a Deus é para o que fomos feitos e para o que recebemos a existência. Outros assuntos de natureza secular, os quais costumamos atender nos dias da semana, não são senão subordinados e devem ser subservientes aos mais elevados propósitos e fins da religião. Portanto, certamente não deveríamos hesitar muito em devotar a sétima parte do nosso tempo a ser gasta inteiramente neste assunto e ser separada para nos exercitarmos nos deveres imediatos da religião. C. Que seja considerado que todo o nosso tempo é de Deus e que, portanto, quando Ele nos requisita um dia em 7, requer o que é seu. Não excede em seu direito e não excederia se exigisse uma proporção muito maior de nosso tempo a ser gasta no seu serviço imediato. Mas Ele considerou com misericórdia a nossa situação e nossas necessidades aqui, e consultou o bem de nossas almas ao apontar um sétimo dia para os deveres imediatos da religião, assim como considerou nossas necessidades exteriores e nos permitiu 6 dias para o atendimento de nossos assuntos externos. Que tratamento indigno, portanto, daremos a Deus se recusamos dedicar-lhe até mesmo o sétimo dia? D. Como o sabá é um dia separado e especialmente para os exercícios religiosos, também é um dia em que Deus confere de modo especial sua graça e bênção, assim como Deus nos ordenou que o separássemos para termos comunhão com Ele, também o separou para ter comunhão conosco. Acontece com respeito a esse dia o que Salomão orou para o que acontecesse com respeito ao tempo. 2 Crônicas 6, versículo 20. Seus olhos estão abertos sobre ele. Está pronto, então, a especialmente ouvir as orações, a aceitar os serviços religiosos e encontrar seu povo, manifestar-se a eles, conceder seu Santo Espírito e bênção aos que diligentemente e conscientemente o santificarem, que nós devemos santificar o sabá, como observamos, está de acordo com a instituição de Deus. Em certo sentido, ele observa suas próprias instituições, isto é, costuma fazer com que sejam acompanhadas com uma bênção. As instituições de Deus são seus meios de graça indicados, e com suas instituições ele prometeu sua bênção. Êxodo 20, versículo 24. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Pela mesma razão, podemos concluir que Deus encontrará seu povo e o abençoará, aguardando por ele não apenas em lugares designados, mas também em tempos designados e de modos designados. Cristo prometeu que, onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, estaria no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Uma coisa incluída na expressão em seu nome é que seja pela sua designação e de acordo com sua instituição. Deus fez nosso dever pela sua instituição que separássemos este dia para uma busca especial de sua graça e bênção, de onde podemos argumentar que estará especialmente pronto para conferir sua graça sobre os que assim o buscam. Se esse for o dia no qual Deus requer que nós o busquemos de maneira especial,
podemos argumentar que também é o dia no qual ele pode ser especialmente encontrado, que Deus está especialmente pronto neste dia a conceder suas bênçãos aos que o guardam retamente. Está implícito naquela expressão de Deus abençoar o dia de Sabá. Ele não apenas o santificou, mas o abençoou, deu a ele suas bênçãos, e dará sua bênção a todos os que o observarem de maneira legítima. Ele o santificou ou designou que fosse mantido santo por nós, e o abençoou, determinou dar sua bênção sobre ele. De modo que aqui há grande encorajamento para que guardemos o Sabá como um dia santo, na medida em que buscamos a graça de Deus e nosso próprio bem espiritual. O dia de Sabá é um tempo aceitável, um dia de salvação, um dia em que Deus especialmente ama ser buscado e ama ser encontrado. O Senhor Jesus Cristo deleita-se no seu dia, ele se deleita em honrá-lo, deleita-se em encontrar-se e manifestar-se aos seus discípulos nele, como demonstrou antes de sua ascensão, aparecendo-lhes de tempo em tempos nesse dia. Nele, Cristo se deleita em conceder seu Santo Espírito, como deu a entender ao escolhê-lo como o dia em que derramou o Espírito de modo tão notável sobre a Igreja primitiva, e também o dia em que deu o Espírito ao apóstolo João. No passado, Deus abençoou o sétimo dia, ou o designou para ser o dia em que ele especialmente concederia bênçãos ao seu povo, como uma expressão de sua alegre lembrança desse dia e do descanso e refrigério que nele teve. Êxodo 31, versículos 16 e 17. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Assim como os príncipes distribuem presentes no dia de seus aniversários, no dia de seus casamentos e em outros, também Deus costumava dispensar dons espirituais no sétimo dia. Mas quanto maior razão tem Cristo de abençoar o dia de sua ressurreição e deleitar-se em honrá-lo e conferir sua graça e dons benditos ao seu povo nesse dia. Foi o dia em que Cristo descansou e tomou alento em um sentido literal, por um dia de libertação das cadeias da morte, o dia do término dessa grande e difícil obra da redenção, que tinha estado sobre seu coração desde toda a eternidade, o dia da justificação pelo Pai, o dia do início de sua exaltação e do cumprimento das promessas do Pai, o dia em que teve a vida eterna, que ele havia adquirido, posta em suas mãos. Nesse dia, Cristo realmente se deleita em distribuir dons e bênçãos, e alegria e felicidade, e se deliciará em fazer o mesmo até o fim do mundo. Portanto, como vale a pena aproveitar este dia para clamar a Deus e buscar a Jesus Cristo. Que os pecadores despertos sejam animados por estas coisas a aproveitarem o dia de Sabá, para se colocarem ainda mais no caminho do Espírito de Deus. Aproveite este dia para clamar a Deus, pois nele ele está perto. Aproveite para ler as Santas Escrituras e diligentemente atender a sua palavra pregada, pois essa ocasião é o momento mais provável para se ter o Espírito acompanhando-a. Que os santos que estão desejosos de crescer em graça e gozar da comunhão com Cristo aproveitem o Sabá por esses motivos. E o último motivo que mencionarei é a experiência da influência que uma estrita observância do Sabá tem sobre todo o cristianismo.
pode ser observado que naqueles lugares em que o sabá é bem guardado, a religião em geral será mais florescente, e onde ele não é considerado e é menosprezado, não há muito cuidado com a religião em geral. Mas, pergunta: como devemos guardar o sabá? Resposta 1. Devemos ser extremamente cuidadosos neste dia para nos abstermos do pecado. Na verdade, todas as quebras do sabá são pecaminosas, mas falamos agora daquelas coisas que são em si mesmas pecaminosas, ou pecaminosas por outros motivos, além do fato de serem cometidas no sabá. Sendo este um tempo santo, é especialmente corrompido pela comissão de pecado. O pecado cometido nesse dia torna-se mais excessivamente pecaminoso. Somos ordenados a nos abstermos do pecado a todo momento, mas em especial no tempo santo. Cometer imoralidade no sabá é o pior modo de profaná-lo, o que mais provoca a Deus e traz maior culpa sobre as almas dos homens. Como deve ser provocativo para Deus quando os homens fazem coisas nesse dia que ele santificou e separou para ser gasto nos exercícios imediatos da religião. Coisas essas que não são adequadas para serem feitos nos dias comuns, que são impuras e ímpias, e qualquer momento que sejam feitas. Portanto, se as pessoas forem culpadas de impiedades, tais como os excessos ou quaisquer ações impuras, estes profanam o sabá de maneira horrenda. Ou se forem culpados de impiedade no falar, ou de linguagem profana, ou de comportamento impuro e lascivo, ou de falar mal do seu próximo, estes, de modo terrível, profanam o sabá. Contudo, é muito comum que os que estão acostumados com tais coisas nos dias da semana não tenham consciência para restringi-las no sabá. Seria bom se os que vivem na indulgência da luxúria da impureza nos dias da semana fossem de uma forma ou de outra puros no sabá. Contudo, eles se permitirão as mesmas luxúrias então. Eles serão indulgentes com as chamas impuras em suas imaginações, no mínimo, e seria bom que se mantivessem limpos enquanto estivessem na casa de Deus, fingindo prestar culto a Ele. O jovem impuro presta contas de si. Provérbios 5, versículo 14. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Portanto, os que são viciados num modo impuro de falar nos dias da semana, nada têm para impedi-los de fazer o mesmo no sabá, quando se reúnem. Mas Deus é terrivelmente provocado por tais coisas. Devemos cuidadosamente vigiar nossos corações e evitar todos os pensamentos pecaminosos no sabá. Devemos manter reverência tal pelo sabá a ponto de termos um terror peculiar do pecado, que nos leve a uma cuidadosa vigilância de nós mesmos. Resposta 2. Devemos cuidadosamente nos abster de todas as preocupações mundanas. A razão, como mostramos, porque é necessário o próprio que certas partes determinadas do tempo sejam separadas para serem devotadas aos exercícios religiosos. É porque o estado da humanidade é tal neste mundo que os homens necessitam exercitar suas mentes e empregar seus pensamentos sobre questões seculares. Portanto, é conveniente que haja tempos determinados, nos quais todos devam ser obrigados a deixar de lado as outras preocupações, para que suas mentes estejam mais livres e com menos embaraços estejam engajadas nos exercícios religiosos e espirituais. Portanto, devemos fazer isso, porque senão frustraremos o próprio desígnio da instituição de um sabá. Devemos nos abster cuidadosamente de nos dedicarmos exteriormente a qualquer coisa mundana,
sejam negócios ou recreações. Devemos descansar na lembrança do descanso de Deus da obra da criação e do descanso de Cristo da obra da redenção. Devemos ser cuidadosos de que não violemos o sabá no seu princípio, ao nos ocuparmos com o mundo depois que ele já iniciou. Devemos evitar falar sobre assuntos seculares e até mesmo pensar sobre eles, pois quer nos conformemos externamente com o mundo ou não. Se, contudo, nossas mentes permanecerem, nós frustramos a finalidade do sabá. O propósito de sua separação dos outros dias é que nossas mentes sejam desligadas das coisas mundanas e devemos evitar estar externamente conformados com elas por esta razão, que isso não pode acontecer em que nossas mentes sejam afetadas. Não devemos, portanto, dar espaço algum ao mundo em nossos pensamentos no sabá, mas nos abstermos das preocupações mundanas e mantermos vigilância sobre nós mesmos, para que o mundo não o viole como está pronto a fazer. Isaías 63, versículos 13 e 14. Resposta 3. Devemos gastar o tempo em exercícios religiosos. Este é o propósito mais supremo do sabá. Devemos manter nossas mentes separadas do mundo, tendo em vista principalmente que estejamos mais livres para os exercícios religiosos, ainda que seja um dia de descanso. Contudo, não foi projetado para ser um dia de ócio, descansar das ocupações seculares, sem nos ocuparmos com outras coisas. Não é nada mais do que nos colocarmos no caminho do diabo. A mente será empregada de uma forma ou outra, portanto, sem dúvidas, o propósito para o qual devemos retirar de nossas mentes os cuidados mundanos no sabá é o de entregá-las para coisas que são melhores. Devemos atender os exercícios espirituais com a maior diligência. Que este dia seja de descanso não nos impede que assim o façamos, pois devemos encarar os exercícios espirituais como o descanso e refrigério da alma. No céu, onde o povo de Deus tem o maior perfeito descanso, não há ociosidade, mas os santos estão engajados nos exercícios espirituais e celestiais. Portanto, devemos ter cuidado em empregar nossas mentes no dia de sabá, nos objetos espirituais pela santa meditação, aproveitando para nosso auxílio as Santas Escrituras e outros livros que estão de acordo com a Palavra de Deus. Também devemos nos engajar externamente nesse dia nos deveres do culto divino, em público e em particular. É apropriado ser mais frequente e abundante nos deveres secretos neste dia do que nos outros, enquanto tivermos tempo e oportunidade, bem como atender às ordenanças públicas. É apropriado neste dia não apenas especialmente promover o exercício da religião em nós mesmos, mas também nos outros, assistindo-os e esforçando-nos para promover o bem espiritual deles pela associação religiosa, especialmente aqueles que têm o cuidado pelos outros, devem neste dia se esforçar para promover o bem espiritual deles. Chefes de família devem instruir e aconselhar seus filhos e animá-los no caminho da religião, e devem supervisionar para que o sabá seja estritamente observado em seus lares. Uma bênção peculiar pode ser esperada pelas famílias que observam cuidadosa, estrita e devotadamente o sabá. Resposta 4. Devemos, nesse dia especialmente, meditar e celebrar a obra da redenção. Devemos, com alegria especial, lembrar a ressurreição de Cristo, pois ela foi o fim desta obra, e esse é o dia em que Cristo descansou e tomou alento,
após ter suportado aqueles labores extremos que sofreu por nossas almas que pereciam. Esse foi o dia do regozijo do coração de Cristo. Foi o dia de sua libertação das cadeias da morte e também de nossa libertação, pois somos libertados naquele que é a nossa cabeça. Ele, por assim dizer, ressurgiu com seus eleitos. Ele é as primícias, e os que são seus o seguirão. Cristo, quando ressurgiu, foi justificado como uma pessoa pública, e nós somos justificados nele. Este é o dia de nossa libertação do Egito. Devemos, portanto, meditar nesse dia com alegria. Devemos ter simpatia com Cristo em sua alegria. Assim como tomou alento neste dia, também devemos tomar, pois temos nossos corações unidos ao dele. Quando Cristo rejubila-se, toda a sua igreja deve se rejubilar. Devemos dizer desse dia, Salmos 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas não devemos apenas comemorar a ressurreição de Cristo, mas a inteira obra da redenção, da qual esta foi o término. Guardamos o dia em que a obra foi finalizada, em lembrança dessa obra completa. Devemos nesse dia contemplar o maravilhoso amor de Deus e de Cristo, como é expresso na obra da redenção. E nossa lembrança dessas coisas deve ser acompanhada com exercícios adequados da alma com respeito a Ele. Quando trazemos à mente o amor de Cristo, deve ser com fé em nosso Salvador, e devemos louvar a Deus e ao Cordeiro por essa obra, pela glória e amor divinos manifestados nela, em nossas orações públicas e privadas, ao falar das obras maravilhosas de Deus e ao entoar os cânticos divinos. Assim é adequado que os discípulos de Cristo devam escolher esse dia para se reunirem para partir o pão ou celebrar a ordenança da ceia do Senhor. Atos 20, versículo 7, pois foi uma ordenança instituída em lembrança da obra da redenção. Resposta 5. Obras de misericórdia e caridade são muito apropriadas e aceitáveis no dia de Sabá. Elas eram apropriadas no antigo Sabá. Cristo costumava fazê-las nesse dia, mas elas, de modo especial, tornam o Sabá cristão, porque é um dia guardado em comemoração à grande obra de misericórdia e amor para conosco jamais realizada. O que pode ser mais apropriado do que, nesse dia, expressar nosso amor e misericórdia para com nossos semelhantes, em especial aos nossos irmãos cristãos? Cristo ama nos ver mostrar gratidão a Ele desse modo. Portanto, descobrimos que o Espírito Santo era especialmente cuidadoso que tais obras fossem realizadas nesse dia da semana na igreja primitiva, como aprendemos no texto lido. Amém. Graça e paz, irmãos.